Olá, meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube. Chegou aquele momento, né, da denúncia. É isso mesmo. Chegou o momento de fazer mais uma denúncia de mais um hino da chamada harpa cristã. Meus amados, hoje eu quero denunciar o hino de número 164. O título do hino é Paz, Luz e Amor. Esse é o título do hino que nós vamos denunciar hoje. Você está convidado a ler. Se você tem uma harpa cristã aí com você, ou talvez você tenha baixada no seu celular, porque essa harpa que eu tenho foi que eu baixei no celular, né? Via internet. Eu não tenho ela física, né? Eu nunca tive a harpa cristã física. Então hoje nós vamos denunciar o hino de número 164. Paz, Luz e Amor. E você está convidado a ler comigo. Nós não vamos cantá-la, porque se nós cantar, as emoções vão tirar o nosso raciocínio. Então nós vamos ler a letra do hino. Mas antes eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu quero falar de um assunto não muito legal, né? Mas nós temos que aprender a conviver também com essas coisas, né? Quero falar da morte. É isso mesmo. Vamos falar um pouco da morte? Meus amados, nós não fomos, nós seres humanos, né? Eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de ser humano, nossa carne. A nossa carne, ela não foi criada para se despedir. Por isso que vem anos, passa anos, e vai uma geração, vem geração, mas quando chega o momento da despedida, da morte, né? A gente choramos pelos nossos entes queridos, isso é normal, né? É normal porque nós não fomos preparados. A nossa criação, né? A nossa formação, Deus não nos formou, Deus não nos criou, essa carne humana, para fazer despedida, mas Deus criou essa carne para amarmos. E quem ama não quer se despedir, só quer cada vez mais trazer para o seu lado, não é verdade? Então esse é um dos motivos que nós choramos quando temos que se despedir de um ente querido, né? De um amigo que nós amamos muito. Então, geralmente e normalmente nós choramos por conta disso. Essa é a causa do nosso choro, porque nós não fomos preparados, não fomos criados para despedida, e sim para amar. Essa é a causa né? Mas tem duas perguntas aqui que eu quero fazer, né? Será que Deus errou de ter criado a morte? Será, meus amados, que Deus errou criando a morte? Será que Deus errou criando a humanidade? Essa carne humana? Eu creio que nem uma coisa nem outra. Ele não errou criando a morte e não errou criando a humanidade. Deus sabe o que faz e o que fez, né, quando criou a nossa humanidade, e cria até hoje, que cada dia está nascem outras pessoas, né? Então, meus amados, Deus ele não erra nunca. Ele não erra nunca de nada, né? Aí eu trago aqui uns exemplos para que você se conforme quando chegar o momento dessa despedida com seu ente queridos. Chorar eu sei que é normal,
Mas o problema que eu vejo é que passa anos e sai ano, entra ano, e aquela pessoa que perdeu o seu ente querido ainda chora, ainda se lamenta, como se Deus tivesse cometido um erro, né? Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, essa explicação que eu vou entrar agora é uma razão que eu falo para as pessoas. Não adianta você orar, ficar orando direto, jejuar, fazer jejum por uma pessoa que está no leito de um hospital à beira da morte. Não adianta. Isso, meus amados, é um plano de Deus. O projeto de Deus é esse. Foi assim. E eu vou te explicar por quê, né? Esse é o projeto de Deus. E Deus não vai mudar esse projeto que ele tem, que ele fez, por conta de oração, por conta de um jejum. Muitos estão no leito do hospital porque estão passando por uma disciplina de Deus. Às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, é um filho de Deus, né? Que nem todos são, mas essa pessoa é um filho de Deus e Deus não desampara seus filhos. Então é necessário, em muitas das vezes, que haja uma disciplina para ver que aquela pessoa ela volte a reconhecer o seu Criador e o que ela é, né? Então muitas das vezes é isso, mas em outras vezes é porque houve o chamado, né? O chamado de Deus, não, você volta para casa. Meus amados, você raciocina só, a mesma dor que nós sentimos, porque é essa carne que é o nossos entes queridos, né? É essa carne que tem filho, tem neto, tem irmão, é essa carne. Deus não tem neto, Deus não tem irmão, Deus não tem tio. Você está me entendendo? São para nós, para Deus, todos somos filhos, todos somos filhos de Deus. Então, meus amados, a mesma dor que nós sentimos quando nós vemos essa carne, né? Essa carne humana partir, é a mesma dor que Deus teve quando enviou seu Filho, seu Espírito, que é filho dele, a este mundo, para participar de carne e sangue, como Jesus participou. E digamos, é uma coisa também importante que nós temos que observar. Nós temos que aprender, conhecer quem era Jesus e quem é o Cristo. Jesus de Nazaré era o nome da carne, assim como o meu nome é Edival. Mas o Espírito de Deus que está em mim, com certeza não é Edival o nome dele. O nome do Espírito que está em mim, só Deus sabe qual é o nome dele. Então, meus amados, Jesus de Nazaré era o nome da carne. O Espírito era Yeshua, né? Yeshua, né? Lá no hebraico, Yeshua, que seria o Espírito de Cristo, né? Seria o Yeshua. Foi Yeshua que a promessa era que Yeshua ia vir à terra. Dele mandar seu filho, Yeshua, não Jesus. Mas só que Yeshua, que era Espírito, precisava de uma carne para andar em Israel, na terra prometida, lá na terra de Israel, entre os judeus. Precisava de uma carne. E a carne ela foi criada em Maria. Então Jesus de Nazaré é o nome da carne. Então nós temos, isso é um dever de todo cristão, conhecer o que é carne e o que é espírito. E a nossa comunhão não é com carne,
A nossa comunhão é com o Espírito dele que está em nós e a nossa comunhão com ele. Então nós temos que aprender a discernir o que é carne e o que é Espírito, quem era Jesus de Nazaré e quem era Yahshua, quem era Cristo. Bem, então foi uma grande dor para Deus enviar seu Filho, e assim como os filhos deles, os filhos dele que está em nós, voltar para casa, né? O filho dele voltar para casa. Então, os filhos também querem voltar para casa. Então, existe uma partida. Então, meus amados, agora vamos entrar em outro pensamento. Em que ano foi descoberto o Brasil? Para você ver que Deus não erra. Essa foi a criação de Deus. Quando ele criou o ser humano e criou a morte, Deus sabia o que estava fazendo. Deus não errou em criar a morte, nem errou em criar o ser humano. Mas você que é brasileiro, vamos raciocinar comigo. Em que ano foi descoberto o Brasil? Em 1500. Não é verdade? Então, quantos anos existe que o Brasil existe, foi descoberto? 523 anos, não é verdade? Quantos milhões de habitantes hoje tem o Brasil? Mais de 200 milhões de habitantes tem o Brasil. E você vê que dentro, para esses 200 milhões de habitantes, às vezes em muitos lugares, falta lugar, falta moradia para cada um deles, né? Apesar que nós não podemos esquecer que tem alguns aí com muitos também, mas o projeto de Deus era esse. Por exemplo, se não houvesse, já que nós estamos falando de expansão de terra, né? Se não houvesse o fazendeiro, como é que ia criar gado? Então, você vê a necessidade de alguns terem muito. Meus amados, o projeto de Deus foi perfeito. Não há falha no projeto de Deus. Então nós não devemos chorar, isso é normal. Mas não devemos nós virar anos e mais anos, lembrando, se remoendo de um antes querido nosso que partiu. Não devemos. Então, se não fosse... Hoje o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Agora imagina se não fosse a morte. Imagina se não fosse a morte. Então, meus amados, a morte é uma peça importante na vida do ser humano. Porque é a morte que vai renovando, né? Vai renovando. Então, é por conta dessa renovação que o mundo nunca vai acabar. Como está escrito em Eclesiastes, né, no capítulo, se não me engano, capítulo 1, verso 4 é capítulo 4. Acho que é capítulo 1, verso 4. Lá em Eclesiastes, que esse mundo não vai acabar. Esse mundo não acaba, porque é o estrado dos pés de Deus. Mas é necessário que haja o quê? Uma renovação. Uma renovação. Então, se não houvesse essa renovação, como era que existia tanta gente? O Brasil ia suportar, dentro de 523 anos, né? Chegamos só vivo. Hoje nós temos, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? E se não tivesse morrido? Você entendeu? Aí, meus amados, então nós não devemos ficar se lamentando uma coisa que é natural. A morte é natural. É natural a morte. Não devemos se lamentar. Então vamos pro hino. Apesar, hoje, meus amados, eu passei o dia hoje trabalhar. Eu ia fazer isso ontem, mas eu cheguei tão assim em casa, tão cansado, não trabalhei muito, mas cheguei com uma indisposição que eu não tive assim coragem de fazer isso. Então hoje eu passei o dia
todo lembrando disso aqui. Você precisa denunciar hino, precisa denunciar o hino. Então hoje eu estou denunciando isso aqui, o hino 164. Abra a sua, se você tem a sua harpa cristã, tanto física como baixada da internet, eu também não sei se são a mesma, eu não entendo disso, se é a mesma ou se existe vários tipos de harpa cristã. Eu sei que eu tenho uma harpa cristã baixada aqui, né? E o hino dessa harpa é 164. O título do hino é Paz, Luz e Amor. Vamos ver? Você vê como que a pessoa quer adorar um Deus que é Espírito, né? Um Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Espírito, com a letra dessa. Vamos raciocinar a letra, vamos ler. Recebi de graça. Certa essa frase certa? Certa. Recebeu de graça. Todos nós recebemos, já recebemos de graça. Abundante paz, já recebemos. Vamos para a segunda frase. Por Deus, né? Por Deus concedida. Então nós já recebemos de graça abundante paz, né? Já. Presta atenção, já. Nós já temos isso. Se você acha que você não tem paz, é porque você não tem plantado paz. Para ter comida, para o agricultor ter feijão na casa dele, ele precisa plantar. Para que o feijão chegue até a mesa. Então nós temos que plantar paz. E essa paz nós já temos. A semente nós já temos. Nós só precisamos cultivá-la. Amém? Aí vem a segunda frase. Por Deus concedida. Certinho. Por Deus concedida. Que me satisfaz. Certinho. Que me satisfaz. A paz de Deus me satisfaz. Vamos continuar. Aí vem ele não demora para né? Queres recebê-la no teu coração? Fizeram uma pergunta aqui. Queres receber? Como se isso dependesse de nós, meus amados. Não depende de nós. Isso dependeu, não depende de nós e não depende mais de Deus. Dependeu dele de uma vez por todas. Foi o sacrifício dele para que nós tivéssemos paz, né? Então hoje nós temos paz que ele nos concedeu, né? De graça. Mas aqui está dizendo, queres? E essa paz foi dada a todos. Foi dada a todos. Não teve. Não tem aquele ditado que diz que Deus não faz exceção de ninguém? Pois está aí, ó. Foi dado a todos. Mas já entrou o erro aqui, ó. Queres recebê-la no teu coração? Queres? Nós não temos esse querer. Deus não perguntou, quando levaram ele na cruz, ele não perguntou, Jesus não perguntou, vocês querem que eu morra mesmo? Para vocês terem paz? Foi essa a pergunta? Não. Ele se deu, ele se entregou para isso, para que nós tivéssemos paz. Foi para isso. Sem nenhum, como é que chama, né? Não teve, como é que chama? Se eu lembrar, eu te falo daqui a pouco. Bem, vamos continuar. Queres recebê-la no teu coração? Uma pergunta, como se dependesse de nós. Se dependesse, meus amados, infelizmente eu tenho que falar. Se dependesse de nós, né, queres recebê-la no teu coração? Se dependesse de mim, quem era o soberano nessa história? Eu era o soberano nessa história. Por quê? A decisão era minha. Você vê, meus amados, que os evangélicos que cantam isso aqui, eles não têm a mínima noção do que foi feito na cruz, do que você é para Deus. Eles não têm a mínima noção, né? Porque isso aqui não depende de mim, não depende de você. Porque se dependesse, o soberano seria nós.
A decisão não pode ser nossa. A decisão tem que ser de Deus. E Ele já decidiu quando foi lá na cruz. Ele decidiu isso. Foi Ele que decidiu. Aí vem a outra embaixo, não para por aí não, tem mais. Busca o Senhor e a sua salvação. Busca. Então, se eu buscar, eu tenho salvação. Se eu não buscar, a decisão de quem é aqui? Quem é o soberano nessa história? Quem é o poderoso? Eu estou tomando as decisões. Não é Deus que está tomando a decisão nesse caso, seria eu. Meus amados, quanto tempo que eu comi desse angu cheio de caroço. Busca o Senhor. Deus não quer, meus amados, presta atenção, Deus não quer ser buscado. Deus quer ser conhecido. E a pessoa que conhece Deus não escreve uma frase dessa. Busca o Senhor e a sua salvação. Deus não quer ser buscado. Porque se Deus quisesse ser buscado, ele estava perdido. Porque ele precisava de alguém que achasse ele. Mas quem está perdido nessa história? Somos nós. Se tem alguém perdido nessa história, somos nós, não é Deus. Então Deus não quer ser buscado, meus amados. Deus quer ser conhecido. Aí vem mais. A paz, mais de sua paz, mais buscar a sua salvação, é mais de sua paz. Então a paz de Deus, isso aqui também está errado, né? A paz deu a todos, como a fé, do jeito que ele deu uma fé, dom a todos, ninguém tem mais fé que o outro. A diferença é que alguém desenvolve a sua fé, né? Põe na prática, e outros não. Mas se eu tenho fé e a pessoa do meu lado aqui não faz o mesmo que eu faço, mas a fé dele está adormecida dentro dele. Ele precisa acordar essa fé e pôr em prática. A mesma coisa da paz aqui. Ele morreu, nos deu paz por igual. Não preciso buscar mais. Eu não preciso mais de paz do que você. A nossa paz é igual. Mas não acabou não. Querem receber de Deus? Queres? Querem. Eu que tenho que decidir. Ó. Querem receber de Deus? Que verás. E verás, né? Querem receber e verás? Mais de sua paz, mais de sua paz. Então, de quem é a decisão aqui? Minha? Minha. E Deus, onde fica? O soberano. Será que esse escrito não sabe o que é que quer dizer a palavra soberano? É aquele que decide tudo. A palavra é dele. É do soberano, não é nossa. Então, se eu tenho que decidir aqui, a soberania está comigo. E continua, né? Quero receber de Deus. Quero receber de Deus. Que verás. E que é verás. Aí vem o verso 2. Recebi de graça. A frase, você vê. A frase aqui, essa primeira frase está certa. Recebeu de graça. Abundante luz. Recebeu de graça abundante luz. E que luz seria essa? O Espírito Santo. Não existe outra luz sem ser o Espírito Santo. É o Espírito Santo essa luz. Certo? Então essa frase está certa. Recebi de graça abundante luz. Certo. Luz maravilhosa que me deu Jesus. Jesus não deu luz para ninguém. Quem deu luz foi o Cristo ressuscitado, é a nossa luz. O Espírito Santo. Jesus era carne igual a nós. Ele se ofereceu, ele pagou o preço. Nós temos que reconhecer o que pertencia a Jesus de Nazaré. A carne. Pagar o preço. Porque Deus veio nesse mundo como
ser humano. Então ele teria que passar por todos os sofrimentos, né? Como ser humano. Seria a fraqueza. Eu acho que é domingo, se não me engano, eu vou pregar sobre isso aqui, a fraqueza de Deus. Jesus, né? A maravilhosa luz que me deu Jesus. Querem recebê-la? Eles insistem, né? Querem recebê-la? Pobre pecador. Olha, chamou. Meus amados, raciocina aqui. Querem recebê-la? Pobre pecador? Então, o que está escrito no Evangelho? Que Jesus levou na cruz o nosso pecado. Então, se eu sou um pobre pecador, então não é verdade que Jesus levou na cruz o nosso pecado. Se eu sou um pecador, meus amados, vamos continuar. Deixa hoje mesmo um mundo de horror. Como que nós podemos deixar esse mundo de horror? Como? Como nós vamos viver fora desse mundo? Se tudo que nós precisamos para nós, do nosso dia cotidiano, tem que ser desse mundo. A carne, de onde vem? Do céu ou do mundo? Do mundo. O transporte que nós usamos, tanto seja um ônibus, seja um trem, seja o nosso carro próprio, de onde que é? Do mundo. A roupa que nós vestimos, de onde que é? Do mundo. A água que nós bebemos está onde? No mundo. A luz que nos clareia aqui dentro de casa, essa carne, o que é? Vem da onde? Do mundo. O remédio que você toma quando você está doente, de onde que vem? Do mundo. E como nós podemos deixar esse mundo? Só quando morremos. Mas os crentes não entendem isso. Aí fica criando esses hinos de horror. Porque esse hino é um horror. É um horror. Jamais Deus aceitaria essa letra. Jamais. O mundo de horror. Mas se da tua luz, mais se sua luz, mais de sua luz, né? Mais de sua luz, mais de sua luz. Quero receber do Salvador Jesus. Já falei, só Jesus, ele não é o nosso Salvador. Jesus de Nazaré, a carne, ele tinha um preço a pagar, mas não era por nós, era pelos judeus. Então Jesus pagou um alto preço pelos pecados dos judeus, que o pecado que eles tinham. Qual era o pecado dos judeus? A transgressão da lei. E nós não tínhamos lei, nem temos lei. Então nós não transgredimos a lei. Então Jesus pagou um preço alto, pagou, mas pelos judeus. O que nos converteu não foi o sangue de Jesus, foi o evangelho dele que foi dado a Paulo que nos converteu. Mais de sua luz, mais de sua luz. Quero receber do Salvador Jesus. 3. Recebi de graça abundante amor. Beleza. O amor divino do Consolador. Beleza. Quer recebê-lo? Abre o coração. Aí. Você quer receber? Abra teu coração. Se eu abrir, eu recebo. Se eu não abrir, eu não recebo. Então eu não abro e a soberania é minha. Ou se eu abro, tanto faz. Se eu abrir, a soberania é minha. Se eu não abrir, a soberania é minha. E Jesus. E o Cristo ressuscitado? Onde entra isso aí? O soberano? Onde que entra nessa história? Seria a condição, né? Condição, essa palavra que eu queria falar, né? Condição. Você vê que eles estão, os crentes, eles colocam condição em tudo, porque na condição eles aparecem, principalmente os pastores, né? A pessoa que prega isso aí, então eles põem essa condição para eles aparecer. Mas se eles tirar essa condição que não existe,
porque não somos nós quem decide, é Deus, é o Cristo ressuscitado que decide, e Ele já decidiu, né? Ele já decidiu. Então, quer receber, abre o coração. Então, a soberania aqui está conosco. E terás mais gozo, terás mais gozo e verás mais perdão. Se nós temos e o perdão aqui tá claro que é de pecado, né? E se nós temos pecado, a morte dele foi em vão. Mais do Senhor, mais de seu amor, mais do seu amor. Quero receber do bom Consolador, mais do seu amor, mais do seu amor. Quero receber do bom Consolador. Então tá aí, meu amado, o hino denunciado, né? Você leu junto comigo. Eu mostrei todas as falhas desse hino. E todos eles têm. Acho que é 640. Todos eles têm falha. Uns têm mais, outros têm menos. Mas todos os hinos da chamada APA cristã têm falha. E Deus é um Deus soberano. Ele não aceita essa letra. Amém, meus amados? Ficou denunciado. E amanhã nós se encontramos aqui. Não sei o horário ainda, né? Provavelmente, eu não sei se... Diz que vai chover amanhã. Se chover, eu não vou trabalhar. E eu não indo trabalhar, o nosso encontro será mais cedo. Então, paz eterna e até o nosso próximo encontro.